Imagine uma pequena vila, isolada em meio à vegetação densa do interior do Brasil. Roer Verde era um desses lugares, onde o tempo parecia correr em ritmo próprio, e onde cada habitante se conhecia pelo nome e histórias seculares eram passadas de geração em geração. Mas, em 1923, essa pacífica vila mergulhou em um dos maiores mistérios da história. Sem qualquer aviso, todos os seus moradores desapareceram. Cada casa, cada rua, tudo estava intacto, como se o tempo tivesse parado ali. Mas as pessoas, essas, tinham sumido. Ninguém sabe o que realmente aconteceu. Tudo o que restou foi uma frase, pintada às pressas em uma das paredes da igreja. Não voltaremos. O que você faria se deparasse com uma cena assim? Essa é a história de Roer Verde, a vila do Apocalipse. Era um dia comum naquela vila isolada. Roer Verde estava como sempre, cercada por silêncio e calmaria. As crianças brincavam nas ruas, as mães preparavam o almoço e os homens cuidavam dos afazeres. Mas, de repente, algo incomum aconteceu. Quem visitou a vila depois não encontrou uma única pessoa viva. Casas, lojas, tudo estava exatamente como se os moradores tivessem saído por apenas um instante. Potes de comida estavam sobre as mesas, roupas penduradas nos varais, e nas lareiras ainda restavam brasas mornas. Não havia sinal de luta, de pressa ou de qualquer conflito. Era como se os moradores tivessem sido levados, todos de uma vez, para algum lugar desconhecido e inatingível. Qual poderia ter sido o motivo desse abandono repentino? Quando as autoridades chegaram a Roer Verde, a cena era surreal. A tranquilidade da vila deserta era um contraste aterrador. O chefe da polícia da região descreveu a cena como algo saído de um pesadelo. Apesar do desaparecimento dos moradores, nada parecia fora do lugar. Comida fresca sobre as mesas, o silêncio pesado, quase palpável. As buscas começaram imediatamente, mas não havia qualquer sinal de rastros, nenhuma pista de fuga. Tudo indicava que os moradores não tiveram tempo de correr ou de reagir, como se o desaparecimento tivesse sido instantâneo, inexplicável. Os investigadores estavam incrédulos. Quem ou o que poderia ter causado um evento tão repentino e total? A cada detalhe, a mente se enche de perguntas que parecem impossíveis de responder. No centro da vila, onde a igreja era o local de encontro e de oração, uma estranha mensagem foi encontrada, pintada apressadamente em uma das paredes. Não voltaremos, dizia a frase sombria, deixando os investigadores perplexos. Quem escreveu isso? E por quê? A mensagem parecia mais um aviso do que um simples registro. Teriam os moradores de Roer Verde previsto o que aconteceria? Seria uma tentativa de alertar quem viesse depois? Ou talvez um último grito de desespero em uma situação inexplicável? Esta frase, que hoje ecoa na imaginação de muitos, permanece como a única evidência deixada para trás. Uma frase que mais lança sombras do que oferece respostas. Uma das teorias mais intrigantes sobre o desaparecimento de Roer Verde envolve um possível experimento governamental. Naquela época, o governo explorava algumas áreas remotas para realizar testes militares e de experimentação química, e talvez Roer Verde tenha sido uma dessas cobaias. Alguns teóricos sugerem que os habitantes podem ter sido expostos a uma substância experimental que causou efeitos drásticos, talvez até levando-os a desaparecer. É uma ideia sombria, mas e se o próprio governo tivesse algo a ver com isso? Imagine viver em um lugar isolado e, de repente, ser parte de uma experiência fora do controle, sem nenhum aviso ou proteção. Isso explicaria o silêncio sobre o caso e a total falta de registros oficiais. Afinal, que segredos podem estar escondidos nos arquivos do governo sobre Roer Verde? Outra teoria sobre Roer Verde
é ainda mais sombria. Alguns especulam que os moradores eram parte de um culto apocalíptico, um grupo de pessoas que acreditava em algum tipo de salvação ou transcendência espiritual. Talvez esse culto tenha planejado desaparecer de forma ritualística, acreditando que deixariam o mundo material para um novo reino. Esse tipo de seita não era incomum em tempos de instabilidade. E se o desaparecimento de Roer Verde for o resultado de um ritual de fuga espiritual, onde todos se voluntariaram para abandonar o mundo terreno? É uma hipótese assustadora, que levanta ainda mais perguntas sobre os mistérios desse vilarejo. Muitos acreditam que o que aconteceu em Roer Verde foi algo sobrenatural. A vila, isolada e remota, poderia ter sido o local de um evento dimensional, uma espécie de portal ou falha entre mundos. Algumas histórias falam de luzes estranhas que foram vistas no céu, de barulhos que pareciam vir debaixo da terra. Teriam os moradores de Roer Verde cruzado para outra realidade sem perceber? Ou talvez, como alguns acreditam, sido tragados por uma força invisível que os fez desaparecer instantaneamente? Em vilarejos vizinhos a Roer Verde, o desaparecimento de todos os moradores causou medo e desconfiança. Alguns dos habitantes dessas regiões afirmam ter ouvido sons estranhos, como sussurros ou ecos ao longe, vindos da direção de Roer Verde. Outros dizem que, na noite anterior ao desaparecimento, viram luzes misteriosas dançando no céu, como se algo estivesse sobrevoando a vila. Essas luzes nunca puderam ser explicadas, e os sons, até hoje, quem vive próximo a Roer Verde evita falar sobre o que ouviu naquela noite. O desaparecimento dos moradores de Roer Verde não afetou apenas a própria vila, mas também deixou familiares nas redondezas desesperados e sem respostas. Parentes que visitavam regularmente os moradores da vila afirmam que ninguém ali demonstrava sinais de querer ir embora ou abandonar suas vidas. Todos estavam arraigados àquele lugar, felizes em sua rotina. Quando a vila foi encontrada deserta, esses parentes procuraram respostas, imploraram por investigações, mas, com o passar dos anos, tudo foi sendo esquecido e abandonado. Para eles, Roer Verde se tornou uma ferida aberta, um mistério que jamais puderam resolver. Com o tempo, Roer Verde se tornou mais do que apenas uma vila desaparecida. Ela se transformou em uma lenda. Os habitantes das vilas próximas evitavam cruzar suas fronteiras, e muitos acreditavam que o local estava amaldiçoado. Histórias de espíritos dos moradores desaparecidos, visões de sombras e sussurros que ecoavam pelas ruínas se espalharam entre as crianças e os adultos. Os moradores diziam que, ao se aproximar da antiga vila, um vento frio começava a soprar e sombras dançavam entre as árvores, como se as almas dos moradores ainda estivessem lá, presas em um destino desconhecido. Para os mais inclinados a teorias extraterrestres, Roer Verde foi alvo de uma abdução em massa. Existem relatos que sugerem que, naquela época, houveram avistamentos de objetos voadores não identificados em regiões do Brasil. E se a vila inteira tivesse sido levada por seres de outro mundo? Isso explicaria o sumiço total e a falta de rastros, como se os moradores tivessem sido puxados de repente para fora do nosso planeta. Para os entusiastas do mistério, Roer Verde é um exemplo clássico de abdução em grande escala, um experimento realizado por entidades que talvez nunca tenhamos a chance de entender completamente. Assustados com o que aconteceu, os moradores das vilas vizinhas de Roer Verde realizaram rituais de proteção para se prevenir contra o mesmo destino. Muitos se reuniam em noites de lua cheia para rezar e acender velas, enquanto símbolos de proteção eram esculpidos em pedras e colocados nas entradas das vilas. Até hoje, é possível encontrar esses símbolos, apagados pelo tempo, mas testemunhas de um medo profundo. O desaparecimento de Roer Verde marcou a região,
e seus efeitos persistem na memória coletiva dos habitantes até hoje. Ao longo dos anos, diversos grupos tentaram retornar a Roer Verde em busca de respostas. A vila, agora abandonada e coberta pela vegetação, parece repelir visitantes. Algumas dessas expedições acabaram em fracasso, com os exploradores alegando que sentiram uma presença estranha ou que ouviram sussurros vindos de dentro das casas vazias. Outros afirmam que é impossível permanecer na vila por muito tempo, pois uma sensação de desconforto e medo cresce até se tornar insuportável. É como se a própria vila não quisesse ser explorada. Mesmo com todas as teorias e as investigações, muitas perguntas permanecem sem resposta. Como uma vila inteira desaparece sem deixar rastros? Quem escreveu a misteriosa mensagem na parede da igreja? Por que nenhum vestígio foi encontrado? E o mais importante, onde estão os moradores de Roer Verde? Os mistérios sobre essa vila continuam a desafiar a lógica e a fascinar os que buscam respostas para o inexplicável. Roer Verde se tornou um ícone do desconhecido, e o caso ainda provoca debates entre aqueles que tentam decifrar o que aconteceu. Assim, o que realmente aconteceu em Roer Verde? Cada teoria levanta novas questões, cada detalhe é um enigma em si. A vila permanece como um símbolo do inexplicável, um lembrete de que, por mais que a humanidade avance, ainda existem mistérios que desafiam nosso entendimento. E você, o que acredita que aconteceu com os moradores de Roer Verde? Seria um experimento secreto? Um ritual sombrio? Ou um fenômeno além da nossa compreensão? Deixe suas teorias nos comentários e compartilhe essa história para que o mistério de Roer Verde continue a instigar a imaginação daqueles que buscam as respostas para o desconhecido.